Bom dia, com muita alegria. Iniciamos hoje mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos com muita alegria e com muita alegria de falar antes da Aldinha também. Bom dia, turminha! Bom dia! Ah, que belezura! Bom dia, turminha! Hoje nós estamos especialmente emotivos porque está uma energia assim muito gostosa hoje no dia. Nós estamos emotivos aí. Eu vou usar o truque, se eu ficar muito emocionado, que eu aprendi com uma amiga minha. Se eu ficar muito emocionado, eu faço assim, subir. É a forma de conter um pouco. Ok, vamos ver se dá certo aquilo ali. Ah, deu certo. Então vamos ao nosso texto de hoje. Vocês estão conseguindo ler aqui? Todo mundo consegue ler? Então vamos lá, vamos ler o texto de hoje. Hoje como o Fausto falou, Vinha de Luz, capítulo 122, hoje, onde estivermos. O versículo do capítulo 6, versículo 23 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Emmanuel então vai comentar. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo, de novo, a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Textão bacana, né? Puxa vida, a gente fica... Como eu sempre digo, assim, eu procuro que a gente entenda aqui, assim, que nós vamos tentar fazer reflexões a respeito do texto. Não sei se você tinha, eu estudei no Instituto de Educação, a gente falava assim, interpretação de texto. Então, você lembra? Você foi do Instituto também? Eu achava ótimo, né? Dona Lúcia Casasanta, que foi orientadora lá. Então, é muito importante para a gente entender o que está sendo dito, a gente começa a entender as palavras e pense nas palavras que foram ditas. Eu acho que a primeira delas é essas 3 palavras. Hoje, onde estivermos, como Fausto bem colocou. Falei que é Paulo. Onde nosso Faustinho bem falou com muita competência. Primeiro, hoje. Olha que coisa interessante. Na hora que a gente fala de hoje, a gente está falando de um tempo. Existem 3 tempos que nós temos uma certa consciência. Por exemplo, outro dia eu vi que uns gorilas aprenderam 100 palavras e vários conceitos, né, um animal, mas ele não conseguia entender o conceito de amanhã. Olha que coisa interessante, né? Então, de fato, é belo isso, porque o amanhã ainda não está lá, não existiu ainda. Hoje é tudo que temos, né? Então, esse hoje, eu acho que ele representa conotativamente o que nós nos dispomos, a disponibilidade que temos. Nós nos dispomos do hoje, não é? É muito comum que, aí bem, só para colocar outra palavra, onde estivermos,
Aí eu lembro mais uma vez o Fausto que falou assim, que os orientadores disseram o seguinte, o doutor Bittencourt disse o seguinte, não, repete, Fausto, então não incomode repetir. Né? Então, onde estamos? Para isso é necessário que nós entendamos uma coisa que eu já repeti aqui algumas vezes, para dizer a nossa identidade. Lembram que já viu a minha falação em outros tempos? Quem somos nós? Nós somos um corpo, uma pessoa, como a gente entende por aí, que tem um espírito? Ou nós somos um espírito eterno que por hora expressamos através dessa personalidade? Não é verdade? Há quem opte pela primeira situação. O Fausto mesmo estava lembrando, olha, tantos pregadores desencarnam e falam assim, ué, eu estou vivo. Né? Então nós temos a possibilidade de compreender, daí o aspecto científico do espiritismo, de que nós somos essencialmente espíritos, algo eterno, que efetivamente nós já vivemos a eternidade. Esta é minha identidade. Então, onde estamos tem a ver com como nos identificamos. Né? Eu posso dizer assim, estou na terra para comer e beber, como Paulo disse, então comamos e vivamos, ou estou na terra como uma vivência, eu estou encarnado com a vivência para o aprimoramento do meu espírito eterno, que essencialmente sou. E o que eu me disponho para fazer isso é o tempo presente, hoje, onde estivermos. Agora, é claro que como a mensagem de Paulo é para todos, hoje permanece, seja a nossa identidade como espírito, seja a nossa identidade como pessoas. A lei vale para todos. Não é o fato de nos entendermos como espírito que nós teremos um tratamento diferenciado, mas nós trataremos as questões da vida de forma diferente. Porque nós trataremos de forma a fazer crescer aquilo que essencialmente somos. Né? E daí, eu acho que essa reflexão é importante para poder compreender o que vem à frente, que eu quero considerar, e eu proponho que consideremos a identidade segunda, daquela de que somos o Espírito Eterno e que, por ora, né, estamos vivendo uma determinada personalidade. E não é uma personalidade qualquer. Todos os nossos talentos, todas as nossas dificuldades, né, são precisa e amorosamente nos foram disponibilizadas em função das nossas necessidades. Mas, pô, será que eu tinha necessidade de ser tão feio? Talvez como corpo, né? Aí vem a questão da identidade, não, porque é muito melhor ser bonitão, né? Mas como espírito, talvez sim, porque está aqui para servir o crescimento do meu espírito eterno. Mas a lei serve para todos. Né? As regras não mudam porque eu tenho essa ou aquela compreensão, mas as minhas atitudes, a partir da identidade que eu estabeleço, eu faço raciocínios diferentes. Vocês podem ver, interessante, eu sou assim, uma pessoa que gosta, não quer dizer que eu seja, eu digo que eu sou filósofo na medida que eu procuro crescer, eu quero ser cada vez mais fraterno, não quer dizer que eu seja, eu busco ser, eu acho que é a essência, né? Agora, toda vez que eu vejo algum desses filósofos falando alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a base. Né? Filosofia é muito próxima da lógica, então são as premissas. Então, eu queria que a gente pensasse, eu proponho que pensemos na premissa de que nós somos espíritos eternos e vivemos a eternidade. E que nós podemos agora construir os nossos pensamentos sobre a lei de Deus, aqui é representada pelo texto de Emmanuel, segundo essa premissa, de que somos espíritos, essencialmente espíritos, e que vivemos a vida eterna, e que houve alguém que, para que nós vivêssemos aqui, veio antes e disse, o caminho é por aqui, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou falar nem o nome dele, que talvez você saiba. Olha o que ele está dizendo. Aí vem, o Emmanuel, ele sempre pega alguma coisa. Outro dia eu estava comentando para uma amiga que mora nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante, dizendo sobre questões culturais. E os anglo-saxões, né, os ingleses, assim, uma crítica, apenas uma observação do fato, eles têm uma noção clara de que alguém sempre paga pelo almoço que para você talvez seja gratuito. Então, quer dizer, sempre há um quiprocó, uma lei de equivalência. E se a gente pensar, é uma lei divina, né, de causa e consequência. O Emmanuel, em todos os textos dele, e de onde ele tira dos ensinamentos evangélicos, sempre tem um lado do que acontece e o que não aconteceria. Ou, se você fizer isso, é isso, se você fizer aquilo, é aquilo. É necessário que haja essa equivalência para que a gente possa estabelecer onde está o equilíbrio. Então, olha o que ele traz aqui. Porque o salário do pecado, você lembra que eu falei, não há almoço grátis? Então, ele existe. Existe.
sempre uma correspondência para cada ato seu, uma resposta. Porque para toda causa, para toda consequência há uma causa. Então, os seus atos, o salário aqui tem a conotação de resposta às suas escolhas. O salário do pecado é a morte. Agora veja, como é que a morte, para quem tem como identidade primeira, na interpretação das coisas, nessa premissa de compreensão, o que é a morte para quem se vê como espírito? Lembrando Fausto, a morte não existe. O que é a morte efetivamente? Né? É a frustração, no meu entender aqui, a frustração, a completa queda dos valores que eu tenho abraçado. A impossibilidade de realizações é a morte. Não quer dizer, se a gente lê como espírito, existe morte? Não, mas a gente diz o seguinte, morte no sentido, e é uma proposição que eu faço, das oportunidades de crescimento. Sabe? Desperdiçado, né? Eu não gosto muito de desperdiçado, mas eu gosto da ideia, né? Porque até mesmo os nossos erros são oportunidades de aprendizado. A gente desperdiça quando a gente não encara o erro como oportunidade. Nesse sentido. Então, aí vem a morte. Aí ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É morte porque você não compreende que você é um espírito, que você está entregue às questões materiais. Mas o dom da vida eterna, né? A vida eterna em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? Eu vou incorporar em Jesus? Está em Cristo? Eu vou pegar nele, amarrar aí do meu lado? Né? A gente fica buscando uma materialidade, uma situação para a gente poder entender. Não, estar em Cristo Jesus é lembrar daquilo que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É mirá-lo como nosso ideal de realizações. É ter a ele como aquele que representa uma opção maravilhosa em cada decisão que temos na vida. Aí nós vivemos a vida eterna. Começa pela nossa identidade e começa para dizer, eu vou caminhar por onde? Por onde passou Jesus. Aí nós temos a percepção do dom gratuito da vida eterna. Né? Porque nada nos foi cobrado, nada nos foi dado, foi dito e dito, olha, eu vou passar por aqui primeiro, como um pai amoroso que Jesus foi, né? Para vocês entenderem como é que é o caminho. Quem é pai ou mãe aqui? Né? Você já viu que coisa mais gostosa que é quando você pega uma criança e fala, vamos fazer um bolo? Você já viu que coisa assim? Você tem que ensinar até quebrar o ovinho. Aí você vê a criancinha sem jeito. Jesus fez isso conosco, nós crianças. Né? Como reagir às dores? Eu vou passar a dor aqui para poder mostrar para vocês. Como permanecer confiança em Deus Pai, apesar das dores. Eu não vou fazer aqui, eu vou para a cruz, que é pior das dores materiais para poder fazer. Né? Então ele passou primeiro, igual a gente, na tentativa de exercer um amor divino, a gente pega e ensina o filho a fazer bolo. Ou às vezes caminhar na rua, né? Ou às vezes atravessar, olha direitinho para a esquerda, para a direita, dá a mão, vê se o sinal está aberto. Olha, Jesus fez isso tudo e atravessou a rua para mostrar a gente, né? Aí Emmanuel vai falar, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Isso significa a morte. Lembra da questão de identidade? Para os que permanecem na carne, permanecem pelo fato de estarem encarnados, não só isso, mas pelo fato de se identificarem como a carne em que vivem. Né? Eu já falo em terceira pessoa, né? Não falo nem assim, porque aqui nós já entendemos, nós estamos raciocinando como espíritos, muito embora ainda estejamos encarnados, né? Mas para nós não entendemos que isso não é morte. Só é morte para quem vive na carne. Nós estamos na carne. Nós vivemos em busca do aprimoramento do nosso espírito eterno. Esta é a proposição, é nosso ideal. Que é diferente, né? Vamos entender assim. Para os que vivem na esfera espiritual, ou seja, os desencarnados, representa o reinício da experiência. Então, o fim do corpo físico significa nascer no plano espiritual, como eu acho que foi o Dr. Bittencourt que falou hoje, que eu falei assim, na materialidade mais sutil. Né? Porque nós não vamos acreditar que nós estamos chegando e vamos ficar diáfanos passeando, não. Nós vamos viver o paraíso que houvermos construído, então tão sutil como a sutileza que houvermos alimentado em Cristo Jesus enquanto encarnados. Né? Então, uma coisa e outra. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Então, veja.
O que eu completaria aqui? Que está tratando especificamente do erro. Erro, pecado, né, são sinônimos. Eu acho que usa pecado muito pela nossa relação muito próxima das construções religiosas que temos com o catolicismo e com termos que já usamos. Né? A questão do pecado quer dizer erro, que você transviou em cima de alguma determinada lei. Então ele lembra aqui, aquele que eu falei lá no início do americano, né, das anglo-saxões, que dizem, e da lei divina, causa e consequência. Então, às vezes a saída cheia de dor, olha só, dor não quer dizer sofrimento, mas cheia de dor, cheia de, né, aquela coisa que é sempre dolorosa e sofrida, a morte do corpo físico, a gente tem medo, a gente vai, fica assim, não é que a gente tenha medo, eu não quero é ela tão cedo, né? Deixa devagarzinho, eu quero construir em mim a falta de dor, a falta de medo, né? A deixar de ter medo, embora ainda eu tenho, porque eu tenho como ideal me identificar como espírito eterno, é um esforço diário. A gente não parte disso, não. Nós temos que lutar com várias demandas que o nosso corpo faz, que a nossa estrutura social faz, para que a gente possa ter essa competência de nos identificar como espíritos. Não é difícil. Né? Quando alguém dá um chute na nossa canela, a gente é matéria total, porque dói na matéria. E a gente conseguir vivenciar isso como espírito eterno é meio difícil, mas nós vamos tentando. Não cabe. Ou melhor, de como estou vivendo. Ah, sim, sim. Sim, tem medo confia, que será na medida que nós necessitamos sempre. Ele pergunta, não tenho medo da morte, tenho medo do processo da morte, que é um câncer, às vezes um acidente e tal. Confia, será o que será necessário em função das escolhas que a gente fizer e das necessidades que temos. É essa o nosso, eu entendo, ser essa o nosso ideal. Eu caminho, Paulo, certa vez, ele entrando em Roma, ele sabia que seria preso, e ele sentiu falta de companheiros que houvesse a coragem dele, porque ele sabia que seria preso, e preso lá não era assim, você está preso, vai num carro confortável, é na pancada, né? Então eu sabia que levar, mas ele sentia falta, ele tinha medo, tinha, porque ninguém gosta de levar uma pancada assim de graça, eu vou lá porque eu vou apanhar, oba, ninguém faz isso, isso é uma ilusão assim de fanatismo religioso, não existe isso. Você tem medo de levar, porque é ruim. Agora, o que é superior? O que é coragem? A capacidade de vencer esse medo. Nós caminhamos no mundo com os medos, e nós venceremos o medo na medida que nós tivermos confiança em Deus Pai e teremos coragem de enfrentar nossos próprios medos. Então, assim, construir confiança é isso. Às vezes eu tenho medo da forma de morrer. Sim, mas eu tenho coragem de enfrentá-los, que eu confio em Deus Pai, que será a minha necessidade. Daí a questão da identidade. Eu sou um espírito eterno. Então, caminharei para o aprimoramento do meu espírito eterno. Se a minha personalidade, para o crescimento do espírito eterno, necessita dessa prova, assim a viverei. Gente, ideal. Se não caminharmos com o ideal, nós caminharemos sem rumo. Né? Teve um filósofo que falou, não há caminho certo, acho que é Sêneca, para quem não sabe para onde vai. Né? Então, essa busca de Jesus que é importante. Bem, ele está falando do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos clanais em obrigações expiatórias? Você sabe o que é obrigações expiatórias? Né? O Pedersoli falou na nossa feira do livro, tá? Depois, se vocês quiserem ver essas palestras, são excelentes, estão lá no Vídeo Sempre. Tem um grupinho especial para várias palestras, foram maravilhosas. A Carol, Pedersoli, o Afonso, são de gente. Muito bom. Ele fala assim que os casamentos normalmente são de 3 situações, provatório, expiatório e de missionário, quer dizer, de afinidade. A maior parte é de provatório. Eu falei, graças a Deus, porque o expiatório é difícil demais. Expiatório é pagamento. Né? Expiatório, que as pessoas falam, estou em expiação, eu estou pagando pena. Então, quando ele fala obrigações expiatórias, nada mais é que é o quiprocó, a lei de causa e efeito. Deus não derrogaria suas próprias leis. Então, se temos confiança, entendemos que somos espírito eterno, nós entendemos que as dificuldades que nós eventualmente vivamos, elas são necessidades, porque nós estamos cumprindo a lei. Quantas vezes nós falamos assim, existe a lei de Talião, com ferro fere, com ferro será ferido? Sim e não, porque não tem essa tautologia, essa simplicidade da qual nós fazemos. Mas é verdade. Né?
cuidemos das ações que temos, porque a reciprocidade, a lei de causa e efeito, é verdade. É importante que cuidemos. Você lembra quando as pessoas... Aliás, nós vamos falar disso no futuro, quando a pessoa falou assim, eu devo ter chutado a cruz, né? Porque não é possível. Isso é verdade, chutou mesmo. Presta atenção, e graças a Deus, lhe é dada a oportunidade de redimir-se. Essa é a expiação, são obrigações. Gente, o que é obrigado não é eletivo, é obrigado. A lei de Deus, queiramos ou não, nós seguiremos ou estaremos sempre aprisionados no estágio do qual não nos trará felicidade, como o Val estava falando. Não sei se a felicidade não é desse mundo, essa felicidade que nós alcançamos. A felicidade possível nossa é a possibilidade de defrontarmos com as nossas necessidades e realizá-las. Eu digo sempre que felicidade no nosso planeta equivale a você ter uma dívida e ter trabalho para poder pagá-la. É a grande felicidade. Você tem um compromisso e fala, puxa, eu posso cumpri-lo. Não é bom quando a gente paga o BNH inteiro? Quem trabalha e paga as prestações, isso é bom. O BNH não existe mais, né? Não, mas todo mundo entendeu, né? Só os mais novinhos. Hoje é da Caixa, mas antigamente era BNH. Mas são obrigações, né? E nós nunca vamos derrogar a lei divina, nós podemos revoltar com ela. Então, o que adianta revoltar? Né? Eu não tenho uma BMW, eu quero uma BMW. Trabalha, meu amigo. Tem jeito. Fato é fato. Olha aqui. Sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Ele fala isso pelo seguinte, que os espíritos, né, quando nós saímos da carne, é como se respirássemos melhor. Na medida que ele percebe essa elevação, o fato de estar na carne parece que é uma sufocação de tão denso, mas é denso que nós aprenderemos. Então vamos agradecer. Por isso que ele fala sufocação. Muitos aprendizes, gente, todos somos aprendizes, a Terra é a grande escola, né? Estimam as longas repetições. Longas repetições. Nós somos espíritos milenares, nós estamos encarnando, reencarnando. A reencarnação dizem que é um segundo. Agora, será que nós teremos que repetir os erros? Quando que nós vamos falar? Opa, hoje é o que eu tenho. Hoje é que eu tenho. Entender qual que foi o exemplo nessa circunstância que Jesus viveu para nos dizer. Eu já falei em outras circunstâncias assim, quando nós estivermos em dúvida, a gente para e fala assim, meu anjo da guarda, por favor, junto com Jesus, eu, você e Jesus, quando tiver 2 ou mais em seu nome, ele estará presente, então estou eu com meu anjo da guarda. Já são 2, aí chamamos Jesus, ele comparece maravilhosamente bem. Pega o evangelho, abre, porque Jesus tem um exemplo para você ali. Aquieta a louca da vassoura, tem um exemplo ali que você vai ver, é você ali. Se a gente não se identificar com o exemplo de Jesus, se a gente não se identificar como a criancinha identifica o pai, no meu caso, que é eu que cozinho lá em casa, quebrar o ovo, sabendo que ela também pode quebrar o ovo para fazer o bolo, ela não caminha, fica fazendo a informação que está por ali. O evangelho tem sido, para muitos de nós, queremos dominar as coisas, uma informação que está ali disponível. O evangelho é uma educação de nosso coração, de nosso espírito. O evangelho tem que ser luz. O evangelho tem, não somos nós que temos. É preciso para o nosso crescimento, né? Nós que definimos o que tem para nós mesmos. É importante que o evangelho seja luz em nós mesmos. Então, quando a gente fala aqui, parece que a gente está falando uma circunstância dali, de Zé, de Maria, de Marli. Não, é da gente que nós estamos falando aqui. Porque nós desencarnamos e desencarnaremos. Nós temos repetido isso. É importante que a gente comece essa premissa de nosso raciocínio, de nós somos espíritos imortais. E esse limite de compreensão das coisas, nesse momento, nos é dada a oportunidade de ampliá-lo. Né? Então eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da gente. Nós somos espíritos, ora encarnados. Graças a Deus, com as belezas, feiuras, talentos e incompetências, cercado das pessoas que necessitamos para o crescimento. O que é crescer o nosso espírito? Nos aproximarmos de Deus, evoluirmos, aprimorarmos o gosto, como o outro disse, né? O gosto pelo bem, o gosto pelo Jesus. Né? Então vamos lá.
Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Já percebeu? Outro dia, eu lembro quando era garoto, eu falava assim, nossa, eu ia ser um ótimo torturador, consigo imaginar cada coisa horrorosa. A gente não faz isso? A gente imagina as bobagens, né? Olha que perda de tempo. Ficar de alerta nessas coisas. Orar e vigiar. Criações inferiores são ilusões de felicidade. Né? Existe a diferença entre imaginação e fantasia. A gente cria ilusões. Eu acho que foi o Chico que falou assim, que as pessoas não são necessariamente más, elas têm a ilusão. Né? São iludidas. Não acreditam, são ilusões de felicidade que nós construímos. Você feliz com forte fujam. Então, crio essa ilusão que a felicidade está localizada em algo material, mas se nós nos localizamos como espírito, nós entendemos que a felicidade possível é a felicidade de realizar as coisas que nos cabem, quando? Hoje. Que é o tempo que nós conseguimos apreender. Onde estivermos, porque se nós estamos aqui, é porque foi amorosamente permitido, com todos os talentos e desconfortos necessários para o crescimento do Espírito Eterno. Aí ele vai falar assim, infelizmente, porém, tantos laços grosseiros, inventamos. Nós inventamos. Eu não posso não. Não posso, eu não sou assim, minha filha. Não, porque minha família me criou assim, eu fui criado assim pela minha família. Aí veio um psicanalista e falou assim, até quando será criado dessa circunstância? Achei bacana isso. Né? Então assim, nós criamos esses laços grosseiros. Não, eu sou assim mesmo, eu sou assim, sou uma moça, mas não pode mexer comigo que eu viro um monstro. Eu acreditei nisso e a gente acredita em tanta bobagem. Nós criamos laços grosseiros. Gente, as coisas são porque são. Né? Não, mas eu sofro muito mais que você. Cadê seu sofrimômetro? Né? Sofrimômetro. Primeiro sofrimento de um. Né? Deixa eu olhar aqui, não. O seu está menor que o meu aqui. Eu mereço muito mais que você. Eu estou medindo aqui que o meu sofrimômetro. Né? Nem sei o nome da coisa, inventei. Okay. Que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ainda cativeiro de milenares paixões. Eu vou passar para frente porque eu trouxe muito material hoje, não vai dar tempo. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a. Olha só, concedeu-nos o Senhor a vida eterna. Concedeu a quem a vida eterna? A este corpo ou ao seu espírito imortal? Nós vivemos a vida eterna, ele está dizendo. E Emmanuel tem cabimento para dizer, né? Ele sabe dizer as coisas. Concedeu-nos. E nós não estamos sabendo vivê-la. Não estamos sabendo, e ok. Mas é importante que queiramos vivê-la. Gente, a gente fala assim, aquele ali sabe. Eu não sei não. Não, ninguém sabe direito. Nós estamos todos aprendendo. Ele fala que vários aprendizes. A questão é que para vivermos bem é necessário que tenhamos ideal. Não é caminho certo para quem não tem um objetivo. Nosso objetivo nos foi apresentado por Jesus. Né? O que vai ensinar a gente a fazer o bolo é Jesus, que está pegando o ovinho, quebrando com a gente. Né? É assim que acontece. Mas não temos sabido vivê-la, transformando em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra em desencarnando na terra ou recrescendo aos seus umbrais. Olha só, a seus umbrais. Se a gente permanece no erro, a gente vai repetir erros. Quando desencarnar, volta para situações menos felizes. Eu não gosto de ter muito umbral, porque há muita confusão, muita fantasia que as pessoas constroem, recheada de medos e tudo. Vamos usar com cuidado. Com o mesmo padrão que houvermos construído. Não é melhor assim, Aldinho? No paraíso que houvermos construído. Então nós vamos ficar indo e voltando, e repetindo, até que uma hora fala assim, é hoje. E hoje é hoje. Hoje, nessa hora, nesse minuto, nesse segundo. Né? Olha só, a aprovação complicada é consequência do erro. Está vendo? Quiprocó. Lei. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Né? A gente esquece o que a gente quer esquecer, mesmo que inconscientemente. Né? Muito difícil a gente esquecer coisas. Renovemos-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Esqueçamos as linhas curvas de nossas decisões e façamos nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor.
Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui nesse sentido, que eu fiz uma brincadeirinha ali. Gente, pontos minúsculos. Eu falei assim, eu vou fazer um PowerPoint, pegando um Lego, né, pequenininho, depois eu mostro um dinossauro formado de Lego. Né, mas eu achei que era muito tautologia. Eu falei assim, não, eles são mais... não são tão crianças, dá para entender, não precisa formar isso, não. Mas vamos pensar, não que a gente fala em ponto minúsculo, a gente fica assim, olha ali, ó, aquele ponto minúsculo daquele ali, ó. Né? Isso aí vai virar um, né? A gente não faz isso? Cadê esses pontos minúsculos nossos? Aí eu falei assim, vou pegar umzinho para a gente poder ver, para a gente lembrar da gente. Mais ou menos parecido com a cozinha. Olha só, não admito. Ah, isso eu não admito. Pequenininho, né? O que é que tem eu não admitir um trem? Mas você já viu quando você fala assim, eu não admito, como é que a coisa cresce? Como é que você estabelece em cima de que eu posso, eu sou bacana, eu sou bonito, eu sou mais eu? Né? Egoísta é o outro que só pensa em si, não pensa em mim. Né? Né? Eu não admito. Isso, olha, são essas pequenas coisinhas que vão construindo. Digo assim, a aguinha da piscina onde está imerso. Quer ver? Olha que outra bobagem. Canse de falar, escuta. Te contar. Não, a gente não fala essas coisas. Não tá a gente aqui? Quem daqui nunca falou isso? Ô, gente, eu canso de falar. Não adianta. Olha só, a gente está alimentando uma coisinha pequenininha. Olha outra coisinha pequenininha que a gente fala. Olha lá, estou falando. Olha como é que a coisa vai crescendo. Tá vendo? São pequenininhas coisas. Eu estou fazendo exemplos pequenininhos assim para dizer que nas condutas que nós, porque dos outros é fácil, que nós fazemos e que vai formando um caldo, vai formando uma consciência, vai formando um drama, vai formando um ambiente, né, que faz uma grande figura. E a gente acha que isso é só falar coisa ruim, ou falar mal do Atlético, do Cruzeiro, ou torcer, né, fazer piadinha. O xiste é revelação de coisas que a gente não quer falar na série, mas quer falar. Olha aí, estou falando. Outro. Essa Marli, sei não, viu? Só jogar no ar assim, pequenininho, né? Falei nada, gente. Só falei assim, essa Marli, né? Alguém Marli aqui? Não, né? Pelo amor de Deus, eu falei assim, vou ver uma que não tenha lá. Não leva desaforo. Olha aí, tá vendo? Esse já está grande, nem é pequenininho, não. Esse já é grande. É só uma palavrinha. Quer ver? É assim, então eu adoro. Olha aqui. Ninguém merece. Não é? Gente, olha o tamanico desse trem. Sabe o que essas são? Você lembra da história do semeador? São sementes. E toda semente jogada em solo germina. Olha que sementinha que nós estamos jogando. Tem tamanhozinho. Quem merece? De fato, ninguém merece, né? Presta atenção, é da gente que está sendo falado. Se a gente chegar aqui, colocar a nossa camisolinha para o doutor Bittencourt tratar, já viu aquelas coisas que incomodam como ter que caminhar no corredor do hospital, que fica aquela coisa assim aparecendo bumbum, a gente fica todo sem graça, né? Mas se a gente não entender que nós estamos falando da gente, não adianta nada, é da gente. Essa semente somos nós que estamos lançando. Se isso não servir para nós, não serve. Tem que servir. Ele continua, as coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Né? Ninguém merece. Retiremos-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Aí eu trouxe para a gente fechar uma poesia da Maria Dolores, que eu acho muito bonitinho, falando sobre a questão da semente. Então ela diz assim, uma palavra de fé, aqui a bondade se alia, uma nota de esperança, um momento de alegria. Uma ligeira oração em nome da caridade, um sorriso que coloque qualquer pessoa à vontade, um olhar de simpatia, uma simples gentileza, um ato de proteção que defenda a natureza, uma frase de otimismo, um só aperto de mão, um minuto de socorro que nos toque o coração. Parecem migalhas pobres, sem altura e sem valor, mas são sementes de luz, criando o reino do amor. Sementes. Então não vamos pôr semente ruimzinho, não. Semente boa. E nós possamos, naquilo que nós falamos, no que pensamos, no que agimos, né? Pode ser as sementes de Dolores ou sementes de ninguém merece. Tá bom, obrigado, gente. Tchau.